Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito especial. Vocês sabiam, né, que o e-commerce brasileiro cresceu muito e hoje em dia não dá mais para falar que a interação entre plataformas é uma coisa dificílima. Ela é uma coisa essencial e que precisa acontecer, mesmo com alguns aspectos técnicos. Fique ligado! E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Rafael e com a Isadora. Por favor, pessoal, se apresentem e sejam muito bem-vindos para o Entre Amigos. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Isadora, eu sou head de parcerias e novos negócios na Log. E estou muito feliz de estar aqui hoje para trocar com o pessoal da Nuvem Envios e conversar com vocês. Perfeito. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Rafael Tauman, responsável pela área de transportes e desenvolvimento de malha na Nuvem Shop. Perfeito, pessoal. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse cenário, integração de plataformas, PMEs e por aí vai. Qual é a percepção de vocês sobre o papel da tecnologia e da interação entre plataformas para o amadurecimento do e-commerce no Brasil? Acho que a gente pode começar com a Isadora, né? Legal. Bom, hoje falar de e-commerce e não pensar em ter uma plataforma, uma tecnologia robusta por trás, praticamente é muito difícil da gente conseguir pensar nesse cenário. Por quê? Bom, a gente já sabe que o empreendedor brasileiro, ele tem que estar muito afim de empreender mesmo, né? A gente fala de um país super complexo de se fazer negócio, dos pontos de vista tributários, e eu sempre brinco que para você conseguir pensar em ter um negócio, se você não souber de impostos e de transporte num país continental igual ao Brasil, é muito difícil conseguir fazer dar certo. Então, pensando nisso, e para o empreendedor conseguir prosperar, ter a perspectiva de usar as ferramentas certas que ajude esse empreendedor a se preocupar com o que ele precisa. Porque o que o empreendedor deveria fazer no dia a dia? Pensar qual que é o produto que eu quero vender, a quanto que eu quero vender, como que eu tenho tráfego no meu site. Então, no que importa, na venda. E não no como eu vou criar um pedido para daí na mão, para ficar controlando o frete na mão, para daí conseguir fazer venda. Então, essa parte operacional do dia a dia, se não tiver por trás uma integração robusta, acaba virando tempo perdido do empreendedor que poderia estar focando em escalar o negócio dele. Então, respondendo a sua pergunta, pensar em tecnologia, em ferramentas que desburocratizem a vida e o dia a dia do empreendedor, para que ele possa se preocupar no que de fato ele precisa fazer, é uma condição sine qua non, até usando na minha vida pregressa aqui do jurídico, mas é uma condição essencial para que o empreendedor possa focar em escalar, em vender e tire dele o peso de ter que ficar fazendo as coisas manuais e que a gente não deveria mais pensar nisso, né? É importante citar também que a integração entre plataformas, ela tira fricções operacionais, ela tira a complexidade para o lojista ficar pensando em, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em N parceiros, desenvolver APIs complexas, configurações difíceis. Então, esse foco, ele traz uma potência maior para o pequeno empreendedor, para que ele possa efetivamente focar no core business dele. O que é legal disso que você falou, né, de ter N APIs e N integrações. Então, para os grandes já é super complexo ter que gerir 10, 15, 20 fornecedores. Imagina para o pequeno, que muitas vezes é o empreendedor, né? Ele que faz barba, cabelo e bigode ali do negócio dele. Então, pensar em ter por trás uma ferramenta que viabilize tudo que ele precisa para o negócio dele, então é uma ferramenta que ele faz a gestão do e-commerce, que ele tenha a transportadora que ele quer integrada, ou a solução de logística integrada, que ele consiga ter uma solução que faça a parte de segurança e de antifraudes para ele, então que viabilize todo o negócio dele, sem ele ter que ficar fazendo conexões com N empresas. Isso tira muita complexidade na gestão do negócio, né? Perfeito. É exatamente isso. O quanto mais a gente conseguir facilitar a vida do empreendedor, mais a gente potencializa ele. Então, parcerias dessa forma, como Nuvem Envio e Log, elas nascem com esse propósito, facilitar a vida do empreendedor. Perfeito, ótima resposta. Nossa, eu tenho certeza que quem está ouvindo ou assistindo nosso podcast já tem uma luzinha acesa. Bom, de tudo isso que vocês falaram, a gente viu bastante o papel da integração para o empreendedor. Mas e com relação à jornada do consumidor final?
como que essas integrações impactam diretamente na experiência e, assim, no display, né, na vitrine do produto na hora que ele vai para o e-commerce. Boa. A integração entre plataformas, ela é invisível para o consumidor final, mas o impacto é latente. E por quê? Quando a gente fala de excelência operacional em logística, a gente tem uma tríade, que é preço, prazo e qualidade. Quando a gente integra duas soluções altamente potenciais para o consumidor, ele tende a ter uma experiência mais fluida, uma experiência de compra mais fluida. E com isso, existe uma maior tendência de recompra, fidelizando o consumidor à sua loja. Perfeito. Acho que tem um ponto adicional que ele falou. Gostei bastante da tríade, mas eu acho que tem um ponto adicional ao que o Rafa estava comentando, que já não é de hoje, que eu vou falar que é algo que a gente fala há muitos, muitos anos, que é colocar o consumidor no centro, né? Então, quando a gente coloca o consumidor no centro, e aí enfim, a logística pensa não só no cliente dela, mas no consumidor final que vai receber o pacote. A plataforma, a solução tecnológica pensa não só no cliente dela, mas a experiência de quem está usando a plataforma do cliente dela. A gente, de fato, garante que todo mundo envolvido no processo seja bem servido, né? E aí, somado a isso, a esse fator de colocar o cliente no centro, a gente tem que pensar, qualquer pesquisa que você lê de mercado mostra os principais causas de abandono de carrinho. É preço e prazo do frete. Então, se o seller, né, o lojista, ele não se atenta a isso, a chance dele ter uma conversão muito menor do que ele teria é muito alta. Então, muitas vezes ele está ali preocupado em trazer tráfego, daí vem o tráfego, daí a pessoa gosta do produto, aí a pessoa faz o carrinho e na hora de fechar, frete São Paulo, Rio de Janeiro, R$50. Eu não fecharia. Ao menos que, enfim, seja um produto de um valor agregado tão grande que justifique pagar um frete mais caro. Então, esse aspecto de conseguir vincular e ter a cautela de escolher fornecedores e, enfim, parceiros que consigam te ajudar em coisas invisíveis, porque nem sempre a pessoa, quando está contratando a transportadora, está pensando de que esse pode ser um fator que vai contribuir diretamente na conversão. Né? Então, tem isso da fidelização, porque a qualidade entrega a fidelização. Tenho certeza de que nós três aqui, se a gente for parar para lembrar, vai ter algum caso de alguma loja que comprou, o pedido não foi entregue, chegou depois, você não conseguia falar com o suporte, você nunca mais quis comprar. E ainda falou mal. Então, essa experiência boa de ponta a ponta garante a fidelização, mas além disso, tem quantas pessoas que desistem da compra porque o preço estava errado, o prazo estava errado, estava muito caro, etc. Então, enfim, a gente também olha bastante para isso. Sim, no final é pensar nos dois consumidores, né? O lojista e o consumidor final. Também é muito importante. Acho que muitas empresas, na hora de oferecerem uma solução, acabam não vendo com os olhos de quem está comprando, de quem está em casa, no celular, às vezes no computador, e fala, não, isso aqui não faz sentido nenhum. Bom, a gente comentou um pouco sobre a interação entre essas duas empresas. Como que essa integração se diferencia das outras integrações que a gente vê no mercado? Assim, como que vocês poderiam me explicar qual é o diferencial dessa integração e que realmente ela faz a diferença para o empreendedor que está escolhendo vocês? Bom, a gente vem... primeiro, o que é muito legal é porque as duas empresas têm DNA Tech. Né? Então, a Log é uma transportadora que nasceu com o DNA Tech como uma empresa de tecnologia e foi avançando para ser uma transportadora com capacidade nacional, né, de abrangência nacional. E a Nuvem é uma empresa, sobretudo de tecnologia, que tem um braço para oferecer uma boa experiência de logística para os clientes. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa. E por fim, então, eu acho que isso por si só já cria uma conexão incrível entre as duas empresas. Para além disso, a gente também tem aqui o DNA da Nuvem e da Log como a gente de fato se preocupa em escalar PME. Né? Porque a gente trabalha com muita empresa de logística, conhece muita empresa de logística que tem mínimo de pacotes. Se não tiver pelo menos 100 pacotes por pedido, a gente não vai coletar ou não tem como receber esse pacote. Ou se não tiver um mínimo de faturamento, ou beleza, até topa pegar pouco pacote, mas cobra muito caro. E as duas empresas têm uma preocupação genuína, e a Log olha muito para isso, de garantir o bom atendimento para o pequeno, mas que seja coerente, que ele possa ter possa competir com o mercado, né? Então, o que tem de diferencial é esse olhar para a tecnologia e esse olhar para o PME, colocando ele no centro da discussão. E aí, além disso, a gente vem com a solução que é o Log Ponto.
O que é o log ponto, né? É a nossa rede de PUDOs, o mercado conhece de PUDOs, mas basicamente são aqueles lugares que o seller ele pode ir e falar, quero hoje, tem um pedido só, ou 2, ou 5, ou 20, e preciso que a transportadora receba esse pedido. Ele vai até algum lugar próximo da rotina dele, que pode ser uma papelaria do bairro, uma loja de informática, algum ponto próximo, deixa esse pacote e a partir daí ele entra na malha de logística. Então, a gente tem hoje 1.500 log pontos espalhados no Brasil, em mais de 100 cidades, e aí essa escala nacional é o que ajuda também a nuvem, né, que tem uma malha gigantesca de clientes no Brasil todo, a garantir atendimento para os sellers delas. Então, é essa conexão de logística com essa capacidade de atendimento nacional. Boa. E a Isa citou um ponto crucial, que é como que a gente coloca o PME em pé de igualdade com grandes varejistas, marketplaces, etc. A integração entre nuvem envio e log, ela quebra uma grande barreira que é como acessar uma malha logística eficiente, uma malha logística de qualidade. Então, a partir do momento que a gente vence essa barreira, a gente já está alguns passos à frente. E com isso, o PME, facilitando a vida do PME no acesso a essa logística, totalmente integrado à plataforma, e aqui é um grande diferencial dessa integração. Considerando as duas plataformas, o PME tem todo o fluxo logístico dele integrado no seu ambiente da loja virtual, ou seja, ele consegue desde a cotação até o rastreamento, o acompanhamento do pacote até o cliente final dentro de um único ambiente. A gente volta, assim, a facilitar a cadeia, a gente garante um fluxo mais viável. Nós estamos juntos, de fato, derrubando a barreira do empreendedorismo, facilitando para esse pequeno empreendedor empreender. Facilitando e tem muitas dificuldades, né? Como vocês comentaram mais cedo, existem 1 milhão de dificuldades para o empreendedor, inclusive com relação à concorrência. Então, é uma coisa muito positiva que faz com que vocês realmente se diferenciem e faz com que o empreendedor, no final, se diferencie para o consumidor. Com certeza. É isso? Isa, você falou do Poodle. Eu sei que você explicou ele, mas o que quer dizer o Poodle? É P-U-D-O. Exato, é uma sigla em inglês, infelizmente a gente ainda usa muito termo em inglês no mercado, né? Mas que o mercado todo se referencia da mesma forma, que significa pick up, drop off. Então, pode ser que os pontos sejam tanto para o seller, né, que é quem está fazendo a venda, o empreendedor, levar o pacote para que a transportadora, a partir deste ponto, entre com esse pacote na malha e depois faça a entrega e siga com esse pacote até o destinatário final, como pode ser. E aí isso ainda a gente está desenvolvendo, que o consumidor final possa retirar nesse ponto. Então, pensa, enfim, acho que o Mercado Livre democratizou isso, todos nós em algum momento já tivemos essa experiência de comprar no Mercado Livre e ter lá a opção, você quer receber na sua casa dia tal ou quer retirar no estabelecimento comercial endereço tal amanhã. Então isso é o pick-up, né? O consumidor final ir lá e retirar. E o drop-off é o seller poder deixar o pacote. E quando eu entrei, olhando pela minha perspectiva de quem não vinha até então do mercado de logística, eu sempre fui de áreas mais de negócio, eu falava, gente, mas qual vendedor vai preferir ir até um ponto e levar se tem a possibilidade de coleta? Eu não entendia. Eu falava, por que tem gente que fala, não, eu prefiro ir lá deixar o pacote? Aí o que a gente entendeu e é bem legal? Número 1, a tabela de drop-off é muito mais competitiva do que a de coleta. E aí, como o consumidor, principalmente o pequeno, ele está ali batalhando pela margem dele, às vezes 10 centavos importa, 20 centavos importa, é uma tabela mais competitiva, então geralmente é mais fácil. Número 2, a gente acha que é mais conveniente ter a coleta, mas precisa ter alguém disponível para receber a transportadora no horário que ela vai. E muito empreendedor, às vezes, não é que ele tem um estabelecimento fixo que fica aberto o dia inteiro. Ele empreende da sala da casa dele, da garagem da casa dele, ou ele fecha no almoço. Ele tem estabelecimento físico, mas ele fecha no almoço porque é só ele mais uma pessoa. Então, ele prefere ter a flexibilidade de horário dele falar assim, não, hoje eu tenho um pacote, depois do almoço eu tô com um tempinho, eu vou lá e deixo no ponto que é aqui 2 quadras da minha casa. Ou eu tenho esse site como meu plano B, minha renda complementar. Então, no meu caminho para o meu trabalho, eu vou e deixo o pacote num ponto que está mais próximo. Então, a gente olha Pudo como uma super estratégia, né? Os log pontos, mas o Pudo, uma super estratégia de oferecer um frete mais barato, mais acessível. Eu consegui uma capilaridade grande. Então, hoje na Log a gente tem
mais cidade com log ponto do que propriamente com coleta para o pequenininho. E além disso, a gente traz uma conveniência para aquele empreendedor que quer ter flexibilidade do dia, do horário, do como que ele vai disponibilizar o pacote. Perfeito. E para o PME, isso é um game changer, né? Porque na grande maioria, tá? Trazendo a realidade de uma boa parcela de merchants da Nuvem Shop, uma boa parcela não tem o e-commerce como seu foco principal. Então, ele tem atividades paralelas, tem trabalhos formais, etc. Então, essa flexibilidade facilita muito a vida dele, seja em relação a horário, seja em relação a trânsito. Então, a partir do momento que a gente pensa no lojista, a gente entende quais são as necessidades dele e traz essas soluções integradas à plataforma, a gente consegue potencializar o mercado como um todo. Perfeito, vocês estavam falando e eu lembrei até de um amigo meu, ele é psicólogo, ele trabalha com outra coisa e à noite, na hora que ele chega na casa dele, ele vende, tipo, figurinhas, sabe? Figurinhas não, aquelas action figures, então aqueles carrinhos colecionáveis, então é bem isso, ele é empreendedor por um lado, mas ele... Durante o dia ele não tá lá para retirar, não tem ninguém na casa dele. Então, à noite, ele se organiza para fazer tudo isso. Esse é potencialmente um dos casos de uso que a gente mais tem em log ponto, enfim, nisso de tudo, né? Com certeza. Nossa, dá para imaginar muitos cenários em que isso pode ser aplicado. E até o inverso, que é bem legal. Você citou esse caso, eu lembrei de um. Tem uma vendedora, uma cliente nossa, que a gente chama ela de Dona Sônia. E a Dona Sônia, ela começou muito pequenininha, vendendo em marketplace, mas também como um plano B dela. E eu comentei com você desse uso, né? E ela vendia assim, pouquinho pacote, usava o pudo, ia lá, levava, etc. E começou a crescer. Até então ela ficava, né? A gente monitora lá os principais clientes, mas não todos os clientes. E começou a crescer. De repente eu falei, gente, quem que é essa vendedora aqui que tá fazendo 2.000 pacotes por mês? 5.000 pacotes por mês, 10.000 pacotes por mês. No final, a Dona Sônia estava fazendo 15.000 pacotes por mês, levando todo dia quase 1.000 pacotes até um ponto. Ela levava? Ela levava. Isso não é um caso de uso, não é a experiência que a gente quer gerar para um cliente desse tamanho, né? Para um cliente desse tamanho, a gente tem que buscar 1.000 pacotes diários, né? Não, ela ia até um ponto. E aí, o que foi muito curioso desse caso é que, por causa de uma tabela super competitiva, de uma solução que atendesse aquele momento, o tamanho que ela pôde crescendo, e aí a gente percebeu que ela estava claramente não sendo super bem atendida, né? Porque ela cresceu mais do que a gente suportava com esse modelo, e depois a gente migrou ela para coleta, enfim, de acordo com o tamanho dela. Mas é bem legal porque viabilizou ela, a gente era a única transportadora, a chegar nesse tamanho em super poucos meses, assim, né? Sim, com certeza. E isso entra um pouco naquilo que vocês falaram sobre dar oportunidade, né? Então, eu entendo que essa integração, ela oferece mais de um tipo de oportunidade para os pequenos e médios empreendedores, né? Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre desafios, a gente acabou entrando um pouco nessa área, mas e com relação a dicas de oportunidades? O que vocês podem me dizer que podem fazer com que o lojista que está ali empreendendo e crescendo, como a Dona Sônia, dê um passo decisivo na carreira deles para sair do micro e ir para o pequeno e depois do pequeno ir para o médio? Bom, eu acho que agora você pode começar. Vamos lá. A primeira dica que eu dou é: considere a logística como um fator estratégico do seu negócio. Não é apenas um custo, não é apenas a última linha, não é apenas a ponta da operação, é estratégia. A logística começa a partir do momento que a venda é concretizada. Então, eu fechei aquele carrinho, eu já preciso pensar no meu empacotamento, eu preciso pensar em qual meio de envio, como que eu vou levar esse pacote até o cliente final. Então, este é um ponto muito importante, logística como estratégia. Uma segunda questão: back to basic, né? Pense no arroz com feijão. Não tente inventar cenários milaborantes, questões grandiosas. O básico, ele é importante. Então, pense no unboxing, a estratégia de empacotamento, pense em rastreio, pense em meios que façam sentido para o seu consumidor. Se conecte com o seu consumidor para entender o que ele precisa. E terceiro ponto, utilize tecnologia como um meio de alavancagem ao seu produto. Então, pensando em integrações de plataforma, é uma forma que você pode focar no seu negócio e terceirizar
com especialistas o que pode ser terceirizado. Então, deixa com a gente, venda, faça marketing, etc. A logística, que é algo complexo, é algo muito difícil, principalmente no mercado brasileiro. Por sermos um país de proporções continentais, deixa com a gente que a gente toca. E sempre lembre-se, a logística, uma boa logística não é apenas entregar um pacote, é entregar confiança, entregar experiência. Então, esse contexto, ele é vital para termos um e-commerce de sucesso. Legal, muito bom. Aqui ouvindo você falar, né, o que me vem à mente, assim, de bate-pronto, o primeiro você tem que fazer alguma coisa muito manual que toma muito seu tempo com logística. Então, você tem que parar e ficar fazendo cotação manual para ver qual frete é mais barato. Você tem que parar e ficar criando o pedido ou pegando o tracking, né, o código de rastreio para colocar em algum sistema para o seu cliente ter acesso. Alguma coisa de muito errado está acontecendo. Então, se toda a parte de gestão de logística, de criação de pedido, de cotação, te demanda muito tempo, te exige alguma atividade muito manual, volta e entende se o que você está fazendo é o que melhor, de fato, você poderia estar fazendo, né? Então, pensar numa solução integrada em que logística não seja para você uma atividade que te tome tempo, essa é uma super dica. A gente já bateu bastante nessa tecla, né? De falar, foca no que importa, etc. Mas, enfim, olhar para isso com bastante atenção. O segundo o Brasil ainda é um mercado onde a logística é muito fragmentada. O que significa isso? A gente tem, eu vou falar uma ordem de grandeza de um número, mas é algo em torno de, sei lá, 80 a 100 mil transportadoras. É um número absurdo no mercado, assim. E falar disso significa que se você não fizer escolhas inteligentes, talvez você tenha que ficar fazendo gestão de um monte de fornecedor. Então, eu tenho um fornecedor para quando é do sul para o sudeste, outro para o nordeste, outro para pacotes pequenos, outro para pacotes grandes. E outro, se eu vou mandar a caixa azul e outra caixa amarela. Vai ser muito mais difícil de fazer a gestão. Então, pensar em quem consegue te atender. E aí, assim, tirando totalmente meu crachá, mas aqui, quem tem um não tem nenhum. Então, pensar em pelo menos 2 fornecedores, mas que você consiga atender e operar nacionalmente. Isso desburocratiza muito e facilita muito a gestão e como você acompanha e gere seu negócio. E por que eu falo quem tem um não tem nenhum, né? Colocar todos os pacotes, às vezes, com uma transportadora só ou com um provedor só, isso, com tanta de complexidade que existe no Brasil, talvez possa ser delicado para momentos sensíveis. Não para o dia a dia, quando está tudo funcionando bem, né? Para momentos sensíveis. E, por fim, às vezes, quando a gente vai fazer a escolha imediata, com a pressão de custo que a gente tem, a gente olha só para preço. Mas o que, de fato, no dia a dia, quando dá tudo certo, o preço é muito importante. Mas quando não dá certo, que é quando a dor de cabeça vem. Então, olhar além de preço e prazo, que são os 2 principais indicadores, né, na escolha do fator de decisão de frete, mas você já tentou se aprofundar para ver essa transportadora aqui, super baratinha, qual que é o índice dela de perda de pacotes? Qual que é a quantidade de pacotes que ela entrega no prazo? A gente chama na logística isso de SLA, né? Que é quantos % dos pedidos foram entregues no prazo prometido. Porque, às vezes, pagar o mais barato nem sempre é o que entrega a melhor experiência. E aí, como você citou anteriormente, frete fideliza. Então, decidir uma transportadora sem olhar nesses indicadores para ter certeza de, beleza, pluguei, conectei, estou integrado, estou funcionando redondinho, mas aí vai frustrar o meu cliente, vai entregar fora do prazo, também não é legal. Então, essas seriam minhas 3 principais dicas, que é ponderar a qualidade, garantir que está fazendo tudo fluido, integrado, para não ter que fazer manual, e garantir uma abrangência nacional. Com certeza, e às vezes o barato acaba saindo muito caro, né? Vai deixar de vender, vai deixar de fidelizar. Rafa, quando você estava falando, me surgiu uma dúvida aqui, que é essa parte da tecnologia. Para muita gente ainda que lê o portal, que acompanha o E-Commerce Brasil, na hora que mesmo trabalhando com o digital, na hora que fala de tecnologia, a pessoa já fala, vai ser complexo. Essa integração, na verdade, ela veio para facilitar e para que a pessoa consiga plugar no sistema dela, na loja dela, com facilidade. O que você pode dizer para o lojista para que ele não fique com medo da parte de tecnologia e que ele fique tranquilo que vai tudo funcionar? Perfeito. A palavra tecnologia muitas vezes assusta, é um fato. Né? Principalmente quando a gente vê noticiários, muitas coisas falando sobre, como que a tecnologia está impactando a vida no dia a dia. Então, como facilitar isso? A partir do momento que você tem um pleno conhecimento sobre o que você quer,
você precisa buscar as ferramentas que vão facilitar isso, para que, primeiro, você consiga distribuir melhor o seu mix de produtos, que você consiga conectar com o consumidor e por aí vai. A integração entre a nuvem e log vem com esse propósito, que é: por que buscar outras soluções fora do ecossistema se eu tenho tudo integrado? A Nuvem Shop, ela preza exatamente isso, preza a integração, preza pelo ecossistema. Ou seja, o pequeno empreendedor, dentro do seu ambiente da loja virtual, poder administrar todo o ciclo da sua venda, desde o momento do cadastro de produtos, cotação, definição de players e entrega até o cliente final. Então, dentro de um único ambiente, o ambiente que ele já está familiarizado, o ambiente que ele construiu a sua loja, ele consegue plugar uma excelente solução de frete. Bom, gente, para finalizar, o que significa de fato estar integrados? A gente comentou bastante aqui da integração, das soluções conjuntas, mas o que significa ter uma solução junto com a outra? Pro lojista. Muito legal. Bom, na prática, o que significa? Qualquer vendedor da nuvem, da Nuvem Envios, né, da Nuvem Shop, que quiser ter uma solução de frete, onde a negociação de preços de frete já tenha acontecido, a negociação de prazos já tenha acontecido, tudo que ele precisa é apertar um botão, contratar essa solução, escolher qual transportadora que ele quer, prioritariamente a Log aqui nessa conversa, né? Para então viabilizar e disponibilizar esse frete para o cliente dele. É tão simples quanto isso. Então a gente tira muitas barreiras, né? A barreira dele ter que discutir um contrato especificamente, a barreira dele ter que fazer uma negociação especificamente. A gente desburocratiza uma parte que pode ser densa do processo. E aí, do ponto de vista técnico, uma vez que um pedido cair para esse lojista, automaticamente já vai aparecer a cotação da transportadora que ele escolheu, e aí esse pedido vai ser criado, ele vai poder imprimir a etiqueta também quase automaticamente, e aí toda a parte de gestão, rastreio para o consumidor final e para ele consegue fazer pela plataforma da nuvem. Então, basicamente, toda a experiência é automática, sem precisar ter interferências manuais. E para começar isso, é tão simples quanto, deve você poder falar um pouco melhor sobre a sua interface, mas é tão simples quanto ele contratar a solução da Nuvem Envios e escolher a Log como transportadora. É exatamente isso, Isa. Basta o lojista Nuvem Shop entrar dentro do app da Nuvem Envio e ativar a Log como uma solução. O lojista, obviamente, estando dentro da região de abrangência atendida por esse serviço, ativando no mesmo dia, ele consegue emitir a sua etiqueta, fazer cotação de frete e já despachar um primeiro pacote. Simples e rápido. Perfeito, é rápido. Gente, a gente acabou encerrando o nosso tempo, mas por mim eu ficava horas conversando aqui com vocês. Eu queria agradecer pelos ótimos insights que vocês deram e com certeza vai ajudar muito quem acompanha o Entre Amigos a entenderem mais um pouquinho sobre essa integração. E para você que está ouvindo ou assistindo a gente, você pode acompanhar esse conteúdo e outros pelas nossas redes sociais e pelo portal E-Commerce Brasil.